O que eu como disse o queria Marcelo. trazer a gente mais, e aí eu vou botar para Pedro Paulo, que está aqui bem quietinho, para o Brasil, porque tem uma história, como eu disse no começo, tem uma primeira leitura de que, olha, meu Deus do céu, agora, aqui no Brasil, ferrou. Bolsonaro está anistiado, Bolsonaro concorre em 26, Bolsonaro já ganhou, Eduardo Bolsonaro isso, aquilo e aquilo outro. O que você acha dessa comparação? Ou reflexo? Eu acho que, por um lado, tem um reflexo, sim, porque endossa algumas das posturas que a família Bolsonaro tem. Quer dizer, o Trump foi inspirador, né, lá atrás, para algumas das atitudes que esse clã, principalmente, tem, e acho que isso pode reforçar um pouco nesse sentido. Agora, a influência que isso vai ter na anistia, em viabilizar que o Bolsonaro seja candidato, eu acho que isso não guarda nenhuma relação, porque os mecanismos, as instituições que vão ter que ser mobilizadas para poder criar essa anistia, quer dizer, gerar essa anistia ou coisas parecidas, né, uma reversão da decisão do TSE, não estão influenciadas por isso, de jeito nenhum. Por outro lado, a gente vê a mudança, né? Sempre foi visto para o Brasil que, como um republicano, seria mais adequado ao Brasil por conta de serem menos protecionistas. Mas agora a coisa se inverteu, porque o Trump vem para um governo bastante, pelo menos prometendo um governo bastante protecionista, né? Principalmente em relação à China, né? Mas é o tal negócio, ao México. Então, quando é protecionista não é só contra um país, é protecionista em relação a uma categoria de produtos, a coisas dessa ordem. Então, é muito difícil você pegar e taxar, não, só o carro da China que vai ser taxado. Não é, a gente sabe que a brincadeira não é desse jeito, né? Então, eu acho que não vejo a influência do clã tendo benefícios, mas vejo que para o Brasil ele ainda tem que conseguir, para poder não se beneficiar ou ter prejuízos com isso aí, depende também de um crescimento da própria indústria, da própria exportação brasileira, no sentido para os Estados Unidos, que hoje já não é o principal parceiro, né? Hoje o principal parceiro está na China, né? Não tá mais nos Estados Unidos. Então já não é uma mudança nos Estados Unidos, não tem a mesma severidade que já teve em tempos passados, né? Eu acho que é bem por aí. O Marcelo estava falando antes, gente, fez uma frase aqui que eu queria que ele esmiuçasse. Se não fosse só uma piada, ele disse assim, o PT perdeu nos Estados Unidos. É isso aí. O PT perdeu também nos Estados Unidos, né? E o Davi Alcolumbre está pensando em se candidatar à presidência do Senado americano. Né? Senado, aliás, by the way, antes de você... o Trump fez maioria também, né, Márcio? E parece que na Câmara também. Portanto, a chamada barba, o chamado bigode, cabelo e tudo. E vai ser muito mais fácil de governar. Mas volta para o Brasil. Por que é essa frase aí? Explica ela sem piadinha, tá? Não, sem piada séria. A piada é sempre séria. É sempre séria. A piada sempre tem um fundo de verdade. Aí você... Me provoca, né, digamos assim, na volta daqueles que nunca foram. O Zé Dirceu, né, sai das trevas, ressurrecto como um Lázaro, né, e volta para... Fala-se, o Zé Dirceu, capa preta de nascença, sempre foi uma figura importante do PT, mesmo quando não tinha mandato, quando esse tempo todo que ficou até preso. E o que a gente assiste as últimas semanas é uma volta, depois da derrota eleitoral, é uma volta do Zé Dirceu, e eu procurando ver o discurso dele como se fosse uma espécie de Superman, dos caras que vem rearrumar a esquerda, né, ajornar essa esquerda aí, né, da Gleisi Hoffmann, esses caras que não se deram conta, né, das mudanças, né, que ocorreram no mundo e no Brasil. E no Brasil, por consequência, nos últimos tempos. A própria Dora estava comentando, né, um prócer do PT fazendo uma crítica aos intelectuais do partido, né, dizendo que esses caras não sabem nada, eles não sabem o que é ir de madrugada distribuir panfleto em porta de fábrica. Não existe mais fábrica, não existe mais panfleto, entendeu? Não existe mais esse mundo, né? As transformações
ocorrem, a gente querendo ou não. E eu fico assim, essas transformações fazem parte desse panorama mais geral aí, é uma grande incógnita, né? Incógnita. Como é que vão ser as relações China e Estados Unidos e as consequências que isso vai ter no resto do mundo e tal, e como isso vai realmente influenciar no Brasil, né? Só concluindo, o que eu tenho certeza é o seguinte, o mundo não é mais aquele mundo em que a gente mais ou menos foi criado, né? Pelo menos eu fui criado da Guerra do Vietnã, dessas coisas simplistas, né? O bom é o mocinho, o bandido, né? Não tem mais, cara. Mas é incrível que a transformação do PT dependa de um Zé Dirceu. senhor, né? Já nos seus 70 anos. 70 e tantos. 70 e muito, E ele que 78. vai traduzir o mundo novo que está aí, isso não vai traduzir. Vai aparecer uma nova esquerda, novas forças, né? Eu acho que tudo ficando para trás. Você não acredita no que eu falo aqui há 1 ano e meio? Nós estamos num momento de transição. Não, você tem razão no o tempo todo. Estamos. Mas se eu concordar com tudo com você, não tem motivo de ficar aqui discutindo, fazendo programa. Não tem patos, não tem conflito. Como diz Mas eu tenho algum conflito com você? Nós temos que ter um conflito cênico, um conflito teatral. Se a gente concordar aqui, não tem patos, não atrai a atenção, né, do nosso pobre espectador. A gente falou aqui, eu anteriormente, Marcelo, recordando uma coisa que eu tinha falado, o Pedro Paulo fazendo referência à geração do Zé Dirceu, para dizer, bom, se depender desse povo, não vai adiante. Mas aí o Márcio diz, não, eu confio que vai ter uma nova esquerda. Se não é uma nova esquerda, é uma nova força política que vai motivar a transformação, vai orientar a tal da transição. Até porque a questão como de foi o esquerda e Lula direita tá ganhando Não tem mais. do Brizola em 1989. Vê como é que é engraçada a história. O Lula, o Collor foi eleito presidente da República porque no segundo turno, em 1989, quem foi ao segundo turno não foi o Brizola, foi o Lula. Se fosse o Brizola teria sido eleito presidente da República. Em 89. Que são pequenas viradas assim. Por quê? Porque o Brizola falava para trás e o Lula falava para frente. Então o Lula agora que tem a ver o Lula agora está falando para trás, que nem o Brizola estava naquele momento. Vai ter alguém falando para frente. Eu não sei quem é esse alguém, mas tem uma porção de gente aí já aparentando. Me dá uma partezinha, para fazer, detesto essa palavra, né, fazer uma provocação, mas por isso que eu acho que o Bolsonaro vai estar elegível em 26. Primeira, peraí, novidade, Marcelo acha que o Bolsonaro estará elegível. Vai lá, desenvolve. Da mesma maneira hoje que você vê uma coisa inédita, né, uma união nacional em torno dos nomes para a presidência do Congresso e do Senado, interessa muito ao PT ter o Bolsonaro concorrendo em 26, a ter um Pablo Marçal, por exemplo. Mas tem que ver o que interessa ao tal do Centrão. Mas calma, não sei. Vamos em partes, mas o Centrão interessa ficar no poder. Sim. Assim como o negócio é o poder. Agora, aparecendo figuras tipo Pablo Marçal, esses fenômenos que vão aparecer, né? Pessoas que a princípio ainda estão fora do establishment, isso é uma ameaça. Então, eu vejo assim, é claro, né, que o nosso flexível Supremo Tribunal Federal vai promover um jeito de que o Bolsonaro esteja elegível em 26, com o apoio do Congresso, inclusive. Eu estou duvidando, eu sou mais eu sou mais aquela tese, né, Márcio, de que o Centrão viu que o negócio para ele é bom, que ele tem ali um caminho, um diálogo mais aceitável na sociedade e vai querer manter figuras como o Bolsonaro interditados, não é assim que você essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião e é o resultado de conversas também no Congresso brasileiro. Quer dizer, a sucessão na presidência da Câmara, que foi muito falada ultimamente, é um retrato disso. Ninguém quer olhar para trás, todo mundo querendo encontrar quem é o novo caminho, qual é o novo poder, qual é o novo... A gente tem que ver o resultado das eleições municipais também para entender isso. Quer dizer, quem teve mais voto não está interessado em ter a presidência da República. MDB, União Brasil, PSD, Gilberto Kassab. Estão interessados em ter uma situação em que eles têm o poder, a capacidade de mandar no orçamento público, sem a dificuldade de ter que encontrar um líder que seja mais
carismático, de uma certa forma, como é o Bolsonaro. E, portanto, centralizador, Sim. concentrador, né, de coisa. E você estava falando, estava aqui, o negócio, você falou eleição municipal, aí a gente foi lá para os Estados Unidos, sai de Aparecida do Norte, vai para os Estados Unidos, e tem uma coisa de um eleitorado que está falando uma linguagem com uma demanda no mundo inteiro de cabrobó a Washington. O eleitorado brasileiro falou nas eleições municipais, ainda sem pensar diretamente na sucessão presidencial, mas falou em termos de valores. Quer dizer, os candidatos, tipo Pablo Marçal, ele mesmo não foi ao segundo turno, quase por um triz ali. Mas os outros, o Nicolas Ferreira perdeu o candidato dele em Belo Horizonte. Quer dizer, não é assim. O Bolsonaro perdeu em Goiânia, perdeu para o governador. Resolveu enfrentar o governador na candidatura. Perdeu em Curitiba. Perdeu em Curitiba. Então, o PT caiu, mas o Bolsonaro também caiu. Perdeu em Belo Horizonte. O Bolsonaro também caiu. Várias derrotas. Também caiu. Perdeu em Fortaleza. Foi a única, perdeu em Fortaleza, por capital pouco, mas perdeu. Então, muda, a coisa muda. E o que o eleitorado quis dizer assim? Quero ir para frente, quero melhorar, quero mais segurança, quero mais serviços públicos. Não estou interessado nessa briga de vocês, se é esquerda, se é direita, se é não sei o que. É uma situação já consolidada que se refletiu na eleição municipal. Por isso que eu comparo uma outra, é como se o eleitorado dissesse, falem comigo de outro jeito. Claro. Que esse jeito aí não está bom. Tem que discutir não o que estou é. aceitando. Antes disso, né? Falem comigo. A coisa mais interessante é o negócio da carteira profissional, não é? Que o ministro do Trabalho do Lula, que é um petista clássico, Marinho, se não me engano, está dizendo que tem que ressuscitar a antiga CLT, que não pode ter a reforma trabalhista que está valendo, aquela coisa toda. E eles tiveram o fracasso do ano, o PT, que foi aquela comemoração de 1º de maio, no Pacaembu, lá em São Paulo, que foram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Era para ter 100 mil, tinha 1.000, ou coisa que vale, porque ninguém está interessado em carteira assinada, o cara está interessado em as famílias modestas, entendeu? Querem ter a liberdade de fazer seu próprio negócio. O tal do MEI, microempreendedor individual, quem fez foi o Lula, no segundo mandato. Sim, mas por causa do comportamento de sempre, é a mesma coisa que aí vai o cara, o Boulos, vamos personificar, e tenta se mudar a imagem do dia para a noite. Não dá, porque tem o histórico. É oportunismo, né? Eu acho que aí não vai colar nunca. E o eleitorado manja, né? Manja, porque o histórico dele é o contrário disso. O histórico dele é de intervir, de ocupar, não é? E acho que é outra coisa que continua se falando, por exemplo, nos Estados Unidos se fala menos disso, aqui se fala muito direita e esquerda. Né? O que é direita e o que é esquerda? Quer dizer, não tem nada a ver com o que foi no passado. É um rótulo para dizer dois polos. Polo 1 e Polo 2, Polo A e Polo B. A gente pode chamar de torcida também, que dá na mesma, porque né? É como a questão de tratamento das questões sociais já está, no Brasil, por exemplo, está institucionalizado. Quer dizer, você já tem várias dessas medidas como medidas de Estado. Né? São políticas de Estado. Saúde pública. Né? Saúde pública. Educação universalizada. A questão das bolsas todas que dão um apoio social. Isso está aí. Qual o governo que vai entrar e vai cancelar isso? Não vai. Isso vai continuar, pode acirrar um pouco mais, pode ampliar um pouco mais, pode ser mais bem executado, menos bem executado, mas vão se manter essas políticas. Então, onde é que está a diferença de visão em relação ao mundo? Porque a sociedade se apropriou. Lembra, o Fernando Henrique não conseguiu fazer o sucessor porque a estabilidade econômica e a inflação já estavam incorporadas, não era mais benéfica. Muita gente diz que se ele tivesse aplicado, em vez de 1 bi, 10 bi no Bolsa Escola, que ele tinha naquela época, ele teria eleito o Serra. Porque teria olhado para frente, aí eu faço uma conexão, que era o passo adiante. Bom, então, ficou parado. Né? O Lula, em 89, era o para frente. Ganhou do Brizola e depois perdeu para o Collor. O Lula, hoje, é o para trás. Quem é o para frente? Vamos ver. Você tem o ano de 2025 inteiro, você tem a economia funcionando, tem as relações internacionais, tem a questão ambiental... Tem uma porção de coisas. Mas se a gente pensa no mundo, o Trump é o passado. O Trump é o passado, mas as políticas dele são do passado. Não são políticas do futuro. Mas o eleitorado americano está com saudade do seu passado. Sim, tudo bem, mas é diferente. Esse é o discurso. Make America Great Again. É o discurso What's America Great?
America Great é você ganhar mais, trabalhar mais, ganhar mais e ter capacidade de realizar o sonho americano. Muito bem. Não aconteceu isso no governo Biden por várias razões. Não é só a inflação, o tal do desemprego que comentei aqui há pouco e tal, não é? E a questão toda mundial, que aí você pode achar que é ideologia ou não, a questão do anti-imigrante, né? A campanha do Trump se fixou muito nisso. Vou parar com isso, essa brincadeira de fronteiras e tal, aquela coisa toda, e tem o Congresso para isso. Isso motivou as pessoas para não ter concorrentes no mercado de trabalho, para não ter multidões fazendo isso, fazendo aquilo. Trataram um pouco das graves questões americanas. Uma é a internacional, que nós estamos livres dessa, que é a guerra. Nós temos que ver como é que a gente se posiciona na disputa China e Estados Unidos, e não é uma coisa difícil para o Brasil. Nosso maior parceiro comercial hoje é a China, mas o nosso maior parceiro universal, fora o comércio, cultural, histórico, é os Estados Unidos. Então a gente tem que se equilibrar e temos diplomatas e o Itamaraty competente para isso. Esse povo lá em Washington está preocupado com a América Latina? Nem um pouco, não sabe nem onde fica.